Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. É um prazer para mim, assim, é uma honra estar aqui. Eu te amo, eu oro por você. Muito obrigada por me receber na sua casa. Que Deus abençoe cada dia mais. Que a sua vida, a sua família, que seus sonhos sejam realizados. Que você viva a glória de Deus. Que você desfrute do favor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, pelas palavras de encorajamento. Eu gosto de dizer, porque encorajam. Essas mensagens, elas encorajam mesmo. E, sabe, traz um renovo. É muito, muito bom. Deus abençoe sempre, recompense. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Dá um like, um joinha se você gostou, porque você vai contribuir, vai fazer com que esse vídeo suba e mais pessoas vão ter acesso. Leve outras pessoas a se inscreverem também. Evangelize através das redes sociais. Enfim, vamos marcar presença, vamos levar o nome do Senhor, vamos engrandecê-lo todos os dias e honrá-lo. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, deixa eu contar uma história para você. De uma moça que ela se apaixonou por alguém e era um relacionamento, um julgo desigual, de acordo com ela, assim, não tinha nada certo naquilo. Absolutamente nada certo. Estava tudo errado. Ela disse que diante de Deus aquilo estava tudo errado, tudo bagunçado. O jugo era totalmente desigual. Para onde ela olhava, ela via, ela disse que estava na cara dela, e Deus, pela misericórdia do Senhor, ela disse que a mãe dela, muito cristã, uma mulher de fé, orava por ela. E pedia muito pela vida dela, mas ela estava totalmente perdida, cega, e se envolveu num relacionamento ilícito, assim, um jugo totalmente desigual, tudo bagunçado. Estou repetindo as palavras dela. Ela diz: bispo, eu vou usar as suas expressões. Uma bagunça total, tudo bagunçado. Só que ela se apaixonou demais, ela ficou louca pela pessoa. E aí ela perdeu a identidade, ela perdeu tudo. Ela disse: eu fiquei cega, eu não tinha mais identidade, eu só via aquela pessoa, eu comecei assim, a me afastar de tudo por conta dessa pessoa. Eu me afastei ainda mais de Deus, que eu já estava meio lá, meio cá, aí que eu me afastei mesmo, por causa dessa pessoa. E assim, eu fazia as maiores loucuras por causa dessa pessoa. Ela disse: eu dormia e acordava pensando nessa pessoa. Sendo assim, eu comecei a dormir pouco, eu comecei a emagrecer, eu comecei a desenvolver uma espécie de uma gastrite, porque eu comia, passava mal. Por quê? Porque eu era dependente emocionalmente dessa pessoa. Eu comecei a depender emocionalmente dessa pessoa. E ela disse que ela dependia totalmente. Se essa pessoa tratava ela estava bem. Se a pessoa tratava ela estava mal. Se a pessoa se abria para ela, era assim, como um dia ensolarado lindo. Mas se a pessoa fechava com ela, era aquele dia terrível, nublado, chuvoso. Ela descontava nas pessoas. Ela começou a sofrer com insônia, com
gastrite, muito estresse. Ela se virava em mil. Ela disse que ela foi assim, se desdobrando para poder conciliar tudo e viver em torno dessa pessoa. Morria de ciúme. Tinha muito ciúme da pessoa. Não podia ver a pessoa falando com alguém, não podia ouvir o nome. Assim, ela disse que ela chegou num ponto de uma obsessão tão grande que se ele falasse no telefone, vai com alguém pedindo uma informação, por exemplo, alguém ligasse vendendo alguma coisa, falasse com alguém do banco, de algum lugar que fosse mulher, ela já desequilibrava. Qualquer mulher. Ela dizia, eu sabia que não tinha nada a ver, mas eu me desequilibrava, era uma insegurança. E ela foi dizendo, ela contando, muito sincera, por conta de uma palavra. Ela disse que teve um programa que eu preguei exatamente essa palavra, e foi ali que a venda dela começou a cair e que ela encontrou forças para lutar. Que foi essa aqui, ó. Jeremias 4:14. Jerusalém, ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? 18. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo. Ele atinge até o seu coração. Por quê? Porque ele era um homem casado. Ela conseguiu que ele se separasse. E ela sabia que tudo aquilo estava errado. Ela sabia. E aí ela se tornou uma escrava daquele sentimento. Aquele sentimento a escravizava dia e noite. Ela disse que dia e noite ela não tinha paz, pensando o que ele estava fazendo, onde ele estava, com quem ele estava. Ela se incomodava, se ela via ele assim, no telefone, se via no celular, até assistir, dependendo daquilo, de um filme, por exemplo, ela já ficava imaginando coisas que ele estava pensando. Então, ela sofria só de imaginar o que ele estava pensando, o que podia estar passando pela cabeça dele. Ela ficou tão doente emocionalmente que ela sofria com a ideia de que ele pudesse estar pensando em alguém. Ela tentava, assim, denegrir ao máximo a ex-mulher, para que, assim, ela pudesse existir. Ela tinha raiva da ex-mulher, por nada, era só mesmo por ciúme. Ela ficava com raiva de qualquer pessoa. Ela ficou com raiva da família. Então, ela tinha ciúme de tudo, de todos, dos pensamentos, dos sentimentos. A pessoa não podia falar ao telefone com ninguém, nem para pedir uma informação, alguém vendendo alguma coisa. Não podia. Tudo era motivo para ela estressar, para ela desequilibrar. Ela pensava na pessoa dia e noite. Foi virando uma obsessão, uma escravidão. Ela começou a ter, como eu disse, problemas de saúde. A imunidade dela começou a baixar muito. Então, ela começou a ficar muito doente, continuamente doente. Enfim, a vida espiritual estava derrotada, a vida emocional, uma escravidão só.
fisicamente, consequentemente, muito doente. E aí ela queria sair daquilo. Ela queria se livrar daquilo, mas ela não conseguia. Ela queria. Ela viu que aquilo estava matando ela. Matando. A pessoa, o dia que a pessoa estava bem, tratava ela muito bem. Tinha dia que a pessoa estava muito mal e tratava ela muito mal, aí acabava com ela. Ela ficava muito revoltada. Aí ela chorava, descontava no mundo, sofria demais. Ela vivia em torno da pessoa, sabia o que a pessoa queria. E a pessoa era volúvel. Então a pessoa dizia que queria uma coisa hoje, ela corria e fazia aquilo. Aí a pessoa não queria mais, aí ela mudava. Então ela não sabia mais o que fazer para agradar a pessoa. Ela não sabia o que fazer para estar bonita para a pessoa e ela não estava. A pessoa, ora, tratava ela assim, com tanta atenção e queria ficar com ela. De repente, rejeitava de tal maneira que não queria nem ela por perto. Ela pegou um problema para a vida dela. Está aqui, ó. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Então, ela não se vestia para ela. Ela não se maquiava para ela. Ela não fazia nada para ela. Ela queria só saber o que aquele homem queria para ela fazer para aquele homem. O perfume que ela usava era para agradar aquele homem. Tudo era para aquele homem. Ela se tornou uma escrava daquele sentimento. Ela se tornou uma pessoa doente por conta daquele sentimento. E ela não aguentava mais. E foi por conta dela chegar nesse nível de desespero, dela perceber que ela não podia mais continuar. Que aquilo estava matando ela. Que ela se abriu e ela começou a buscar. Não, eu preciso voltar para Deus, Deus tem que me ajudar. Eu preciso sair disso, porque eu vou usar a expressão dela, né? Ela disse, aquilo se tornou uma droga na minha vida. Eu queria sair, mas eu não conseguia. Ela disse, eu nunca imaginei que um sentimento pudesse escravizar a vida de uma pessoa dessa maneira. Eu nunca imaginei. Ela disse, eu achava que isso tudo era uma bobagem. Mas eu me tornei escrava, mas totalmente escrava daquele sentimento. Eu não conseguia viver mais. Tudo tinha que girar em torno daquele sentimento. Tudo que eu fazia era em torno daquele homem. Eu sonhava viver com ele, construir uma vida, fazer coisas. E tudo que eu preparava, às vezes eu preparava, ela disse, as programações, essa é a palavra que ela usou, as programações davam sempre errado. Sempre dava errado. Sempre acontecia alguma coisa que, assim, era um desastre. Um desastre. E aí, nesse desespero, nessa escravidão, doente, não conseguindo mais raciocinar, seguir a vida, não conseguia produzir nada de bom. Foi quando ela começou a buscar ajuda e ela me encontrou. E aí ela começou a me assistir, e essa foi a palavra que fez assim, foi como que ela disse, abriu a minha mente, a venda caiu. Eu vi o que eu não estava vendo. Porque depois que ele começou a tratar ela muito mal, deixar bem claro que ele não queria nada com ela e tal, e ela começou a receber aquela grosserias e assim desprezo, muito desprezo. Ela começou a alimentar agora um outro tipo de sentimento. Por um lado, ela queria muito, mas por outro, ela estava muito ferida.
Então, ela começou a alimentar sentimentos miseráveis, os mais terríveis dentro dela. Então, ela sempre saía de um extremo ao outro. Ora, ela queria, ele podia acabar com ela, mas bastava ele sorrir para ela, ela já se jogava nos braços dele de novo. E tudo que ela queria era ficar com ele, sentir. E ela queria abraçar, ela queria ficar com a pessoa. E às vezes ela percebia que a pessoa empurrava ela, não queria estar com ela. Ao mesmo tempo que queria, de repente já não queria. Ficava com ela e quando terminava aquele momento íntimo com ela, já ela percebia que estava como que empurrando ela. E aquilo foi ferindo cada vez mais o coração dela. Ela se sentindo um nada mesmo. E ela começou a alimentar esses sentimentos miseráveis, malignos, perversos. Por um lado, aquela paixão doentia, por outro, muitas vezes, um ódio, uma mágoa, uma dor. Então, era um relacionamento doentio, maligno, que estava acabando com a vida dela. Ela disse que quando ela começou a tentar sair disso, ela não conseguia mais nem dormir, nem comer, nem nada. Ela achava que era como se ela fosse morrer. Ela não ia conseguir mais viver, eu não vou conseguir viver. E foi ouvindo as palavras, e ouvindo, e buscando, e ouvindo. E essa palavra marcou ela muito. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ela diz que quando eu li isso aqui, ela perguntou, Senhor, mas eu quero sair. Aí veio essa. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Ela entendeu. Eu busquei isso para a minha vida. Eu fui lá e peguei com minhas próprias mãos. Algo que não estava certo, que eu tinha conhecimento que não estava certo. Eu peguei isso para mim. E ela começou a entender que era realmente o preço que ela estava pagando. Porque está aqui, ó. Como é amargo esse seu castigo. Porque aquilo virou um castigo para ela. Era uma maldição que a escravizava, que a castigava, que a açoitava continuamente. Ele atinge até o seu coração. E tinha atingido mesmo. Ela se tornou uma pessoa doente. Totalmente doente. Mas como está aqui, ó. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Ela foi lá e pegou com as mãos. Num momento de distração, de carnalidade, de cegueira espiritual, de falta de prudência, falta de temor acima de tudo. Ela pegou um problema para a vida dela, que quase a matou. Porque o que estava matando ela era aquilo. Aqueles sentimentos, aquela paixão doentia, aquela obsessão que levou ela num nível de estresse muito alto, ansiedade. E assim, tudo começou a dar errado, a não funcionar bem. Ela não tinha paz. E aí ela queria sair. Mas ela não conseguia. E ela disse que foi o maior, ela disse, eu creio que eu vou viver ainda muitos milagres, mas o maior milagre da minha vida foi ter me libertado desse sentimento. Porque eu cheguei num ponto de achar que eu não ia conseguir sair. Eu cheguei num ponto de achar que eu ia acabar morrendo. Porque ela mesma disse assim, bicho, eu não sei se você está entendendo. Eu sei que isso parece assim, até coisa de uma mulher, eu vou usar as expressões dela na mensagem que foi me enviada. Ela disse, você vai olhar e dizer assim, eu sei que isso parece, você pode achar que parece, essa moça
aquela não vale nada, isso e aquilo e tal. Ela disse, realmente, eu não tive caráter, não tive temor de Deus, que eu fui lá e fiz e tal. Mas ela disse, bispa, eu estava cega. Eu não sei como explicar isso. Eu estava cega. Eu estava cega. E sabe, eu quero dizer para você, eu já mandei essa mensagem, já foi respondida, mas assim, eu já peguei os mais variados casos. Jamais julgaria você. O diabo engana. Não é à toa que a Bíblia fala. Ele mata, rouba e destrói. Ele engana as pessoas. As pessoas ficam cegas e elas não enxergam o que elas estão fazendo. E depois elas se tornam, assim, o diabo toma a vida delas de tal maneira e elas são levadas e jogadas de lá e para cá. E enquanto a pessoa não decide, eu quero sair disso, ela não tem como, ela tem que querer. Que foi o que aconteceu com ela. Ela disse, eu quando comecei a ver o que eu tinha feito com a minha vida, o quanto eu estava cega, como eu pude fazer aquilo, eu sentia vergonha, eu tinha vergonha. Vergonha da minha vida, vergonha das minhas escolhas, vergonha das coisas que eu tinha feito, vergonha das coisas que eu tinha falado. Ela disse, eu comecei a ter vergonha de mim. Muita vergonha. Porque eu pensava, como eu pude fazer isso? As pessoas vendo a minha decadência, a minha fraqueza, aquela coisa, aquela atitude vergonhosa, aquela dependência emocional doentia, aquela paixão doentia, mendigando a atenção de alguém, quase que implorando, gemendo. Mas ela disse, eu sabia que Deus estava permitindo que aquilo se estendesse mais para eu aprender, para que aquilo causasse temor no meu coração. E foi um processo longo. Ela teve que, assim, lutar muito, mas ela foi liberta. Teve que quebrar aqueles hábitos, porque ela se habituou a pensar naquilo. Ela se habituou, ela se acostumou àquele ritual, sabe, aquele sentimento. E ela teve que passar por uma libertação daquelas. E ela só conseguiu. Porque primeiro ela quis, ela disse, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero. E ela lutou, ouvindo a palavra, e clamando o sangue de Jesus, e fazendo declarações poderosas, e lutando, porque ela tinha que se libertar, não era só da paixão, mas também da mágoa, das feridas enormes que ela tinha no coração por conta da rejeição, do desprezo. Mas o testemunho é esse. Ela diz que ainda ela tem vergonha, ela quer vir para contar, mas ela tem vergonha de contar, mas ela queria me edificar a fé, contar para mim, que eu soubesse dessa vitória, que eu fiz parte de uma grande libertação, da maior da vida dela, e ela queria me agradecer e agradecer a Deus, e eu fico muito grata, viu, minha querida? Porque isso me fez muito bem, me levou a emocionar. E ela disse que ela mudou tudo que estava relacionado ao tempo daquele relacionamento. Ela jogou perfume fora, maquiagem fora, roupa fora, mudou o cabelo. Ela disse que mudou tudo que remetia àquele relacionamento. Foi também, disse que num programa que eu estava pregando, e falando sobre isso também, que tinha que, sabe, tira tudo que te leva para o passado e bola para frente. E ela tirou mesmo, e lutou, e decidiu não tocar mais no assunto, e foi vencendo um dia de cada vez. Foi difícil, mas hoje ela está livre dessa escravidão emocional, completamente livre. Deus é o Todo-Poderoso, e seja qual for a situação que você está vivendo, o Senhor, tenho certeza que essa história
o Senhor me trouxe hoje para contar para você, essa moça testemunhou esse milagre para edificar alguém, para dar esperança a alguém. Tem jeito, tem saída. E assim, tem libertação. E você não tem que mendigar o amor de ninguém e nem ficar aí com essa escravidão emocional, gemendo, alimentando todo tipo de sentimento miserável, hora de uma dependência emocional, uma paixão louca, doentia, hora mágoa, rejeição e uma dor muito grande pelo abandono. Não, você não tem que viver assim. Jesus ama você e Ele não te chamou para isso. Sim, Jesus te ama. E você não foi gerado, não veio esse mundo para viver aí dependente emocionalmente de alguém. Gemendo, sendo jogado para lá e para cá, como uma pessoa sem valor. Você tem valor para Jesus. Se você se meteu aí numa encrenca como essa moça, tem jeito. Porque ela disse que ela pensava exatamente isso. Meu Deus, fui eu que me meti nisso. Deus não vai me tirar. E ela começou foi ouvindo a palavra que ela entendeu. Não, tem chance para mim. Ele vai me dar uma chance, Ele vai me tirar. Claro que sim. Ele é um Deus misericordioso. Mudou a vida dela, vai mudar a sua. Tem jeito, tem saída. Jesus Cristo te ama. Basta você fazer o que ela fez. Ela quis. E ela se agarrou ao Senhor. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus, eu oro para que essa palavra, esse testemunho, essa mensagem tenha edificado e dado esperança a pessoas e que essa pessoa, nesse momento que ora comigo, tenha recebido como uma grande força para se levantar e começar a viver uma vida diferente. O Senhor a ama, está buscando por ela e está dizendo exatamente isso. Eu estou com você, eu posso te salvar, eu posso te libertar. Você não tem que viver assim. Eu não te chamei para viver assim. Você não foi chamado, gerado para viver dessa maneira. Eu quero você livre. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço definições, peço milagres, peço mudanças. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço prosperidade, peço que o Senhor levante mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde eu fico e onde vou estar domingo celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Se levante e venha, traga a família, traga um convidado. E hoje teremos uma única reunião em todos os nossos templos, na reunião do Deus que Sara. Conte conosco, do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Since time began till forevermore.